Uau! Olha, eu sempre gosto de gravar vídeos falando de experiências, falando da minha vida, de tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza, que eu venho viver, ser, experimentar. E ontem eu vivi uma experiência diferenciada, porque assim, há algum tempo da minha vida eu já prometi para mim mesmo que eu não ia debater, não ia discutir sobre futebol, religião e política, porque eu acredito que são assuntos que apenas drenam a minha energia. Mas ontem, é, em um momento de viagem, alguém solicitou a minha opinião sobre o que eu estou achando do governo Lula. É evidente que eu falei para ele, olha, eu não sou muito de discutir política e até sei respeito que você votou em Lula. Eu não votei em Lula, eu votei em Bolsonaro, mas eu sou brasileiro, eu não sou nem esquerda nem direita, porque eu acredito que esse viés da esquerda e da direita é algo totalmente prejudicial. Eu acredito muito no Brasil, eu acredito muito em fatos, eu acredito muito em prosperidade, eu acredito no poder da mente, eu acredito na felicidade. Inclusive, eu votei em Bolsonaro porque Pablo Marçal não pôde ser candidato. Na minha concepção, a mente capaz de destravar as outras mentes do povo brasileiro que se encontram totalmente dominados é exatamente a mente de Pablo Marçal. Esses outros que estão aí são apenas paliativo, é 6 por meia dúzia. E o que é que acontece? Toda mudança de governo, o dinheiro ele sai da mão de alguns para a mão de outros. Existe uma troca de posicionamento. E infelizmente o que é que está acontecendo? No governo de Bolsonaro, Bolsonaro falou muitas coisas que não deveria, mas eram coisas internas que atingiam o Brasil internamente. No caso do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele não percebeu ainda que nós vivemos uma nova era. A era que nós estamos vivendo é a era do mercado digital. Eu falava sempre que Lula iria enfrentar uma grande dificuldade nesse novo governo dele, porque ele está pensando em governar como ele governou antes. E o mundo hoje é totalmente diferente. O mundo hoje, você tem a capacidade, a possibilidade de ter um celular ao seu alcance, você gravar um vídeo em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo, mesmo que você possa censurar a imprensa, mesmo que você possa tirar vídeos do ar, pagando a imprensa e pagando publicidade para que a imprensa possa falar bem de você. Existe um mercado totalmente amplo, que é o mercado digital, que é o celular, e as pessoas estão com o celular a cada momento fazendo gravações, pegando detalhes, questionando fatos. Então isso hoje fez com que cada brasileiro, com que cada cidadão do mundo se torne um repórter, se torne um comentarista, e é evidente que contra fatos não há argumento. As pessoas hoje elas têm uma capacidade maior de buscar informação e hoje nós temos uma capacidade maior de recebermos informação. Então o que é que acontece? Alguém que tenta hoje governar o país da mesma forma que ele governou alguns anos atrás, quando nós não tínhamos um mercado tão globalizado como hoje, que nós não tínhamos uma economia tão digitalizada como hoje. Hoje, a maior parte das transações são feitas pelo digital. E essa pessoa ela não aprendeu a se comunicar. Na verdade, ele não é um bom comunicador. O Lula ele é um bom encantador de serpentes, como diz o ditado, mas Lula não é um grande comunicador. Então o que é que acontece? Ele está pecando muito nas falas dele, e a fala dele só está prejudicando o povo brasileiro, porque cada fala do atual presidente, a Bolsa de Valores cai, o dólar sobe, e ele realmente não está conseguindo manter um diálogo com as outras pessoas, porque hoje a ditadura, até mesmo onde existe a ditadura, ela não pode ser uma ditadura velada, ela não pode ser aquela ditadura escancarada. Então o que é que acontece? Nós estamos vivendo em um país onde tem um governo que ele não sabe se comunicar com seus pares, ele não sabe se comunicar com seus opositores, e aí ele está causando problemas que só desgastam a economia do nosso país. Eu não sei onde tudo isso vai parar, mas o retrato que eu vejo é o seguinte: centenas e centenas de cabines de emprego sendo eliminadas, e o que a gente percebe é fechamento e mais fechamento de indústrias, e o que a gente percebe é uma desmotivação total do investidor estrangeiro em relação ao Brasil. Por quê? Para que eu tenha capacidade, para que eu tenha fôlego para crescer, eu preciso do investimento. Como é que eu vou investir em um país que eu não acredito? Como é que eu vou investir em algo que não me favorece ter rendimento e que não me favorece o momento presente para mim ter um investimento alto ali? É exatamente isso que está acontecendo com o nosso país. Uma reserva muito grande de dinheiro saiu do Brasil para o exterior porque as pessoas estão numa grande interrogação, sem saber o que é que vai acontecer daqui para frente. Então, nós estamos pagando o preço por tudo isso. E as coisas não mudam de uma noite para um dia. Inclusive é o seguinte, é mais fácil as coisas piorarem
dentro de 1 hora do que as coisas melhorarem, porque ainda ontem o governo ucraniano cancelou a compra de alguns aviões, né, de guerra no valor de 50 bilhões de dólares. Tudo isso é prejuízo para o Brasil, era dinheiro que iria entrar. No momento, a relação Brasil-Estados Unidos está estremecida. Os Estados Unidos é um grande parceiro comercial do Brasil. No momento, Lula está entrando em discussões em relação a querer pacificar a guerra, quando na verdade ele está promovendo mais guerra. Por quê? Ele não tem habilidade na fala, ele não é um grande líder no falar. Lula, ele se dá muito bem aqui no Brasil, porque quando ninguém conhecia ele, quando você não tinha esse poder que você tem da mídia individual, que é cada um com seu celular na mão filmando, a imagem que a Rede Globo, que é a maior estatal de TV do Brasil, enviava para o exterior junto aos seus correspondentes, era a imagem de um Brasil de fome, um Brasil de miséria. Aí o Partido dos Trabalhadores, o PT, ganhou e Lula conseguiu uma proeza. Lula acabou com a miséria, Lula acabou com a fome, Lula acabou com a miséria do Brasil, Lula acabou com as favelas, Lula acabou com a violência, quando na verdade o mapa não era esse. Tudo não passava de um grande factoide. E a Rede Globo manipulou tudo isso durante muitos anos. E a gente vê que hoje, um estado como a Bahia volta e o Brasil volta ao mapa da fome, quando na Bahia nós temos o PT governando há 15 anos. Então existe uma incoerência muito grande. O PT agora vai completar 19 anos no poder e o próprio PT faz campanha para que o cidadão brasileiro baiano faça doação de alimentos para combater a fome, que a Bahia voltou ao mapa da fome. Então tem alguma coisa errada aí, porque se você observar hoje o mapa da violência, a Bahia hoje está figurando entre os estados mais violentos do Brasil. Salvador hoje é uma das capitais mais violentas do Brasil e o descaso, a miséria está lá. Então quem é que está gerindo lá? O governo do PT. Contra fato no argumento, eu não sou da esquerda, eu não sou da direita, eu sou Brasil. Eu quero ver a Bahia crescendo, eu quero ver Riachão crescendo, eu quero ver Feira Santana crescendo, eu quero ver o Brasil como um todo crescendo. Mas o que acontece é que nós não estamos vendo isso. Por quê? As pessoas votam simplesmente para se vingar de um político, as pessoas votam para tirar um político daquele cargo. Mas sempre as coisas vão caminhando para um caminho ruim. E o Brasil sempre está perdendo, porque as pessoas não analisam quem você vai votar. Para você contratar um empregado, um gerente para a tua empresa, você pega a folha corrida, você pede antecedentes criminais dele, você não emprega qualquer um. Mas como é que você pega o teu país, como é que você pega a economia de uma potência como é o Brasil, e você entrega na mão de alguém que não passou durante a vida dele de um torneiro mecânico e chegou a ser presidente do Brasil, porque nós tínhamos outra cultura. Mas o mundo evoluiu. O mundo não cabe mais você colocar amadores para gerenciar nada. Hoje ou você é bom ou você cai. Então o que eu percebo hoje é o seguinte, existe uma possibilidade muito grande desse governo que está aí não dar certo. Eu acredito que nós temos 70% de chance de dar errado e 30% de chance, com muito otimismo, de dar certo, mas eu não acredito que vai dar certo, porque as coisas já estão começando tudo errado. Nós temos um péssimo ministro da Economia, um péssimo ministro da Justiça e nós temos um STF que trabalha a favor desse governo. Então você não tem uma regulação das diretrizes, você não tem ninguém que possa estar ali cobrando. Nós temos alguns deputados, como Nicola Ferreira, nós temos deputados que estão lá atuando na Câmara, mas uma andorinha só não vai fazer verão. Você consegue estancar o problema, mas a ferida fica lá e está sangrando. Eu percebo o seguinte, que nesse momento o Brasil está passando por um momento de sangria. Estão sangrando o Brasil. O BNDES, há 2 anos que o BNDES tem superávit, ou seja, dinheiro em caixa. E o que é que explica o atual governo viajar para a China e buscar empréstimo com o governo chinês? Isso é realmente muito contraditório. As coisas que estão acontecendo no Brasil não se alinham com o que foi falado no discurso. Principalmente eu não acredito em discurso de político, porque político promete mais do que aquilo que é a realidade. E Lula realmente encantou muitos eleitores com as promessas que ele fez de melhorar a vida dos estudantes, de melhorar a vida da pobreza, de todo mundo comer churrasco, de todo mundo comer picanha. E o que a gente está vendo política é quando você entra e você quer regular o agronegócio. Como é que você promete que todos nós seremos iguais? Como é que você trabalha contra a homofobia, pedofilia, mas ao mesmo ponto, no contraponto, você vai lá e faz o quê? Você quer uma lei para regular a internet, ou seja, a lei da censura, a ditadura voltar ao Brasil. Então isso é uma incoerência muito grande. Eu não acredito em pessoas que falam uma coisa e na prática elas fazem outra. E o discurso do PT é o seguinte, olha, o discurso da pobreza, o discurso da humildade, o discurso de São Francisco de Assis, mas na verdade é o seguinte, todo petista gosta de uísque bom,
gosta de viajar em Dubai. A primeira-dama Janja agora, quando chegou em Portugal, atravessou a rua do hotel, foi uma das lojas mais caras de Portugal. O presidente Lula está lá hospedado, quando estava em Portugal, estava no Tivoli, que é um dos hotéis mais caros do mundo. Agora está na Espanha. Aí vai para Madrid. Já foi nos Emirados Árabes, então ele está realizando os sonhos dele, de conhecer outros países, outras culturas. Enquanto isso, o Brasil está sangrando, porque a gente anda em Feira de Santana, a gente percebe que a cada dia uma loja fecha. E quando uma loja fecha, é uma cadeia sucessiva de desempregos. E essas pessoas vão fazer o quê? Porque a gente está no mercado que a gente não sabe mais como investir, como aplicar. Eu trabalho com vendas. Eu nunca tive um início de ano, o trimestre, tão ruim como esse. E não é só para mim. Eu acredito porque o fornecedor que eu compro, o fornecedor que o meu fornecedor compra, então tudo isso é a cadeia. Então nós temos sérios problemas hoje no Brasil e que as pessoas não pararam ainda para compreender a situação que nós estamos vivendo. É uma situação de decadência, crise moral, crise ética, onde os poderes não se encontram, uma bagunça total. E pior é a imagem do Brasil lá fora. Eu nunca vi na minha vida onde o ex-presidente do Brasil visita, ele é aclamado, ele é ovacionado, ele é aplaudido, ele é homenageado. E onde o atual presidente do Brasil, da República Brasileira, se apresenta, ele é vaiado, ele é chamado de ladrão e de outros nomes mais. Então tem alguma coisa muito errada em tudo isso e as pessoas vão pagar o preço, porque eu falo sempre, existe a causa e o efeito. Tudo aquilo que a gente faz vai ter um efeito. Então o efeito do Brasil realmente é pagar o preço por essa imbecilidade de nessa eleição votar em Lula. Não quero dizer que Bolsonaro seria o melhor, mas entre Lula e Bolsonaro nem tem comparação. Mas aí nós temos outras oportunidades de no futuro próximo a gente poder reverter tudo isso. Vamos esperar que as pessoas mudem. Mas o incrível no Brasil é que o pessoal tem político de estimação como tem um cachorrinho de estimação. Então Lula não é simplesmente um líder, ele é o político de estimação de alguém que não raciocina, de alguém que não pensa, de alguém que não sabe como votar e de alguém que resolveu se vingar de Bolsonaro, quando na verdade Bolsonaro está vivendo a vida dele e você, talvez que quis se vingar, está pagando preço. Como ontem eu ouvi de alguém, minha conta de água subiu. Tudo é um reflexo do atual governo. Pessoas reclamando ontem, o carro de linha não está rodando com quase passageiro algum. É o reflexo do atual governo. Então a escassez de recursos, o dinheiro sumiu. Por que o dinheiro sumiu? O investimento sumiu. Se as pessoas que investem somem, o dinheiro some. Se o desemprego aumenta, a crise aumenta. Então o retrato do Brasil no momento é um retrato de decadência. Espero que com esse vídeo eu possa ter esclarecido o meu pensamento em relação ao Brasil. Em relação àquilo que eu sinto, eu nunca fui de ficar em cima do muro. Eu estou torcendo para que tudo possa transitar da melhor maneira possível. Mas a verdade é, o Brasil está passando pelo momento de afogamento. Eu acredito assim, vamos lá, o Brasil está se afogando, só tem a mão de fora. E ainda tem alguém que pode puxar e salvar essa mão e salvar o corpo inteiro. Mas na verdade o que está acontecendo no Brasil no momento é algo para a gente pensar, para a gente analisar e para a gente refletir. Pega esse código e abraça para a vida, o céu sempre. Uau!